Fez estas afirmativas o Senhor Jesus, quando diante dos seus discípulos estupefatos, lavava-lhes os pés. Esse era um hábito oriental que expressava homenagem a um visitante importante, ilustre, quando ele era recebido numa casa. Judeus piedosos até faziam isso mesmo com desconhecidos peregrinos quando eram por eles hospedados, mas a prática a princípio destinava-se a hóspedes que fossem considerados queridos, bem-vindos a uma casa. O dono da casa, então, para expressar a sua satisfação pela presença desse hóspede, devia lavar-lhe os pés. E um rabi, isto é, um mestre, era normalmente um visitante ilustre, e por isso tinha os seus pés lavados pelos discípulos na ocasião da Páscoa judaica. Por isso o aumento na surpresa dos discípulos com a atitude do Senhor Jesus. E respondendo à surpresa, Jesus então diz: vocês me chamam mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Sabe, Jesus lança mão então de dois títulos pelos quais era chamado pelos seus seguidores mais diretos: mestre e Senhor. Chama-nos a atenção o fato de que aquele que nunca se interessou pelos aplausos humanos, embora se sentisse triste por causa da honra que lhe era somente dada com os lábios e não com o coração, não repreende, porém, a quem o chama de Senhor e Mestre, ao contrário. Porque era humanamente falando um judeu, como um rabi judeu, como um mestre judeu, Jesus, aos olhos dos seus seguidores, nesse caso do lava-pés, deveria ter os seus pés lavados pelos seus seguidores ou admiradores, e não ele. E não ele lavar os pés dos seus seguidores. Daí, queridos, a resistência dos discípulos. Resistência que ele usa para dizer: então vocês me chamam de mestre e Senhor, então aprendam o que eu estou ensinando a vocês. Não. Ele não queria apenas ser intitulado de mestre e Senhor, ele queria ser o mestre e Senhor para dizer: se eu sou o mestre e Senhor de vocês, então aprendam de mim, façam o que eu lhes mando fazer. Como cristãos, meus amados, nós confessamos Jesus Cristo como o mestre dos mestres, o mestre por excelência, como Senhor então. Então dele nós devemos aprender sobre a vital questão que é: onde vou passar a eternidade? Obviamente, quando Jesus viveu entre nós, foi um filósofo. Como explica o Dr. Peter Griffith, PhD em filosofia e professor de filosofia da Universidade de Boston, autor de mais de 40 livros, Jesus não somente foi um filósofo, ele foi o maior filósofo de todos os tempos, o maior filósofo que já existiu. Ele foi a filosofia de Deus. Não há como não concordar. Não há como não concordar, porque como ser humano, Jesus foi mesmo o maior filósofo que já existiu, porque não apenas ele discutia as questões do porquê da vida, mas ele se apontou como sendo a vida. E curiosamente, apesar de não ter feito as três grandes perguntas existenciais da humanidade: por que nasci, por que estou aqui e para onde vou depois daqui, Jesus, envolveu-se sempre com essas questões, com essas perguntas, e na verdade, ele não deu respostas a elas, porque ele se apresentou como a resposta para elas. De forma magistral, Jesus não apenas mostrou como transformar o não ser em ser, como vencer a escuridão com a luz, como fazer da matéria morta uma realidade viva, como questionar a lógica com os milagres. De forma magnífica, ele se apontou como aquele que transforma o não ser em ser, como sendo a luz que vence a escuridão, como aquele que traz o morto à vida, e como aquele que sempre está acima da lógica, sem tirar a importância e a necessidade dela. É claro, Jesus, em termos humanos, foi um religioso, mas não somente um líder religioso. Como alguém já disse, Jesus não foi igual e nem maior do que Moisés.
Jesus não foi igual e nem maior do que Zoroastro. Jesus não foi igual e nem maior do que Buda. Jesus não foi igual e nem maior que Muhammad, ou como erradamente chamamos Maomé. Jesus foi e é sempre e será sempre simplesmente incomparável. Incomparável. Não foi, na verdade, um líder religioso como os outros, porque ele é a própria religião. Já que religião quer dizer religação, é ele, apenas ele, e somente ele, Jesus, que nos religa ao divino, a Deus. Por isso Paulo, o primeiro grande doutor da igreja, autor pelo Espírito Santo de vários escritos que fazem parte do Novo Testamento, ou das Escrituras Sagradas Cristãs, a segunda parte da Bíblia, ele escreveu para durar até o fim dos tempos, porque há um só mediador, isto é, só uma ligação, só um intermediário entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo feito homem. 1 Timóteo 2,5. Então Jesus veio para ser e é a nossa filosofia de vida. Ele veio para ser a nossa religião, ele veio para ser a nossa vida. E porque é a nossa vida, ele quer nos ensinar pelo Espírito Santo que nós precisamos realmente saber que esta vida aqui é tão somente uma passagem. A vida é passageira. Todos parecem saber disso, constantemente nós estamos falando isso, mas a maior parte de nós vive como se isso não for a verdade. A maior parte de nós vive como se fôssemos viver aqui para sempre, como seres humanos, dessa forma que estamos vivendo agora. É verdade que esta vida aqui é tão somente parte de uma vida que não termina jamais. Mas aqui nesta terra ela termina. A nossa vida continuará para sempre após a nossa passagem por aqui, mas aqui na terra, nós estamos apenas por algum tempo. E aí é preciso aprender. É preciso aprender que se Jesus for feito a nossa filosofia, se Jesus for feito a nossa religião, a nossa vida, esta passagem de vida aqui nesta terra alcançará o seu sentido maior, porque toda a nossa vida para sempre terá o seu sentido maior. Mas sem Jesus Cristo, esta passagem de vida aqui nos levará a descobrir tarde demais que existe além da morte física a morte eterna e que ela é um morrer, sem nunca deixar de morrer. Aprender com Jesus e de Jesus que Ele é o que dá à nossa vida o sentido real que ela precisa ter para sempre. Aprender com Jesus e de Jesus, isso é, aprender que Ele, como Mestre e Senhor, nos fará ver que fazê-lo Senhor, fazê-lo Salvador absoluto, não é uma realidade que tem apenas a ver com a vida para depois desta vida, com esta vida que nós chamamos não passageira, porque essa não vai terminar, não. O fazer Jesus Cristo como Senhor absoluto, como Salvador absoluto da nossa vida e da nossa história, significa o envolvimento dele com esta vida aqui, nesta terra. E de uma maneira, sem dúvida, inequívoca. Aprender com Jesus e de Jesus que ele é o que dá sentido à nossa vida, o sentido real que a vida precisa ter para sempre. Aprender com Jesus e de Jesus, isso é, aprender que Ele, como Mestre e Senhor, nos fará ver que fazê-lo Senhor e Salvador absoluto há de mudar a nossa maneira de viver aqui. É algo que realmente precisa ser aprendido. E que tem a ver com cada instante da nossa vida, com cada instante que nós estamos vivendo aqui na terra. Como nosso Senhor e como Mestre por excelência, como nosso Mestre por excelência, Ele nos ensinará pelo Espírito Santo a vencermos, a superarmos, a sermos mais do que vencedores nesta existência. Foi Ele quem disse, venham a mim,
Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, ponham sobre vocês o meu domínio, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso, descanso para as suas almas. Mateus 11, 28 e 29. Ele nos ensinará a obtermos a paz para a nossa vida, mesmo em meio às guerras, às tormentas, aos desafios maiores que nós mesmos. A Bíblia diz... A Bíblia fala em Filipenses 4,7 que a paz de Deus que excede a todo entendimento, que ultrapassa a toda a nossa compreensão, guardará o nosso coração e mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus, com a declaração que o Senhor Jesus Cristo faz, dizendo: deixo com vocês a minha paz eu dou a vocês, mas não dou como o mundo a dá. Simplesmente nos revela que a paz de Deus, esta paz de Deus, que excede toda a nossa compreensão, tem um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sua vida não tem paz? Seu coração vive em permanente desassossego? Deixe Jesus Cristo entrar na sua história. Deixe Jesus Cristo entrar na sua vida. Não, eu não estou dizendo que você não terá problemas e dissabores. Eu não estou dizendo que você não ficará doente, que você não vai chorar mais. Eu estou dizendo que essa paz que excede a toda a nossa compreensão de Deus, da parte de Deus, ela estará com você e ela estará em você em todos os momentos, dando-lhe a certeza de que você está nas mãos de Deus. E consolado você será por essas mãos, e por Ele você sempre será levado a ver a esperança. Na Bíblia está escrito o testemunho de um homem que passou por sérios reveses na vida, mas que escreveu assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9, e foi ele também quem escreveu: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ser bem alimentado, mas aprendi também a ter fome. Eu aprendi a ter muito, mas aprendi também a passar necessidade, e tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. É o Senhor Jesus. É Jesus, é Ele quem nos ensinará a enfrentar, meus amados, o maior de todos os nossos inimigos, a morte. É como sempre eu estou repetindo: Jesus veio para nos ensinar a viver, e Jesus veio para nos ensinar a morrer. Aquele que crê em mim, ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe, isso me faz arriscar uns pobres versos. Por causa de ti, Senhor, quando a morte chegar, sei que poderá afirmar: isto não é morte, é glória a Jesus. Não haverá, eu sei, escuridão, mas só luz. Não haverá um tropeçar, ou quem sabe tatear, porque foi mais que acreditar, foi enxergar. Ora, isso não será dor. Será ter na alma aliviada a última lágrima enxugada, será então ver o sol nascente do meu dia perenal, meu amanhecer nesse dia sem igual. Por isso entendo que a vida eu posso suportar, e que sem dúvida vou poder dizer: como foi bom, Senhor, em Ti poder viver. Como foi bom, Senhor, em Ti poder morrer. Como foi bom em Ti, Senhor, de fato confiar. Como cristãos confessamos Jesus Cristo como mestre dos mestres, o mestre por excelência, como o Senhor. Então dele devemos aprender sobre a vital decisão que é fazer realmente de Jesus Cristo o Senhor da nossa vida. Não é incomum ouvirmos as pessoas se referirem a Jesus Cristo como Senhor. O apóstolo São Paulo lembra que ao nome de Jesus se dobrarão todos os joelhos, e que ao seu nome, ele diz, todas as coisas serão subjugadas. Filipenses 2,10.
No último livro da Bíblia, nós temos a descrição de Jesus como sendo o Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16. Mas não basta. Isso não basta. Não basta para Jesus chamá-lo somente de Senhor. É Ele mesmo quem avisa: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7:21. Então é preciso, já que Ele é mestre, é preciso aprender com Ele, pelo Espírito Santo, que é importante, é necessário, é fundamental, é indispensável deixar Jesus ser o Senhor das nossas vidas. É preciso aprender que o senhorio de Jesus Cristo é mesmo uma realidade paradoxal. Por quê? Porque quanto mais Jesus é Senhor das nossas vidas, mais escravos dele nós nos tornamos. Só que quanto mais escravos de Jesus nós somos, mais livres nós nos sentimos. Se o Filho os libertar, então vocês serão livres, é o que Jesus diz. João 8:36. Ele é o Senhor que se apossa de nós, mas dá a liberdade maior, que é saber que eu poderei estar incluso entre aqueles e aquelas sobre os quais e as quais diz a Bíblia: os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Ó bendita escravidão, bendita escravidão, paradoxal bendita escravidão, que me dá forças, me dá autoridade de dizer não. Não ao que destrói a minha família, não ao que destrói a minha mente, não ao que destrói o meu nome, não ao que destrói a minha vida. Paradoxal e bendita escravidão, porque quando nós nos tornamos escravos de Jesus, nós somos transformados em filhos e filhas de Deus. A Bíblia diz, ela diz que quando nós recebemos Jesus Cristo, então somos feitos filhos e filhas de Deus. Deixamos de ser filhos e filhas de Deus porque somos criaturas de Deus, mas passamos a ser filhos e filhas de Deus pelo Espírito Santo, por causa de Jesus Cristo. Filhos e filhas de Deus que nos tornamos irmãos, de quem chamamos de Senhor e Mestre, e podemos chamar, como Ele chamava a Deus, quando esteve entre nós, de meu Pai, Papai. Por isso, quando confessamos Jesus Cristo como Mestre dos Mestres, o Mestre por excelência, como Senhor, a cruz de Cristo há sempre de se colocar diante dos olhos das nossas almas como a expressão maior do nosso relacionamento com Deus. E como nós precisamos aprender e aprender sempre e sempre sobre isso. Em Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, nós podemos responder a Castro Alves, quando na sua poesia, Vozes da África, pergunta: Deus, ó Deus, aonde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Aonde estás, Senhor Deus? Deus não está preso em estrelas. Deus não está preso nos céus. Deus é sobre as estrelas, Deus é sobre os céus, e Deus está no coração daqueles dos que fizeram a sua vontade, fazendo de Jesus Cristo o mestre sem igual de suas vidas, fazendo de Jesus o Senhor absoluto de suas histórias. Se Castro Alves entendia que esta era a pergunta dos africanos nos idos tempos da pérfida escravidão praticada pelos seres humanos, porque a escravidão dos seres humanos, que nada tem a ver com a escravidão de Jesus Cristo, é sempre prisões do corpo, é sempre prisões da alma, é sempre um instrumento diabólico para denegrir, humilhar, espezinhar e explorar. Mas hoje há milhões de africanos que não precisam fazer a pergunta de Castro Alves. Não precisam, porque Deus não está longe de suas vidas.
Em Jesus Cristo, Deus está nelas, Deus está na vida deles e na história deles. Por causa de Jesus, pelo Espírito Santo, Deus faz parte da vida deles. Quando estive em Angola com minha esposa, o pastor Gilberto, com a sua família, nos levou para vermos de onde os escravos angolanos saíam para o Brasil. Há no lugar uma espécie de museu que guarda as tristes lembranças daquela época. E eu fiquei olhando as águas do mar, lembrando as figuras dos navios negreiros dos livros escolares, dos navios que levavam os negros escravizados como objetos. E confesso aos irmãos que isso me deu uma profunda tristeza. Mas então me lembrei dos cultos que assistimos na Igreja Batista de Uíge e na primeira Igreja Batista de Luanda, e eu me lembrei da alegria dos nossos irmãos angolanos em cantarem, em cultuarem a Deus, louvando o nome do Senhor Jesus, e eu então fiquei feliz, e pude dizer no meu coração, graças a Deus, meus irmãos em Cristo de Angola, porque vocês não são mais escravos dos homens, vocês são escravos de Cristo, mas isso os torna livres, porque os torna filhos e filhos de Deus para sempre, livres como vocês nunca foram. O grande pregador a favor da paz e dos direitos humanos, o reverendo Dr. Martin Luther King, ele sempre falava de um dia querer se sentir livre. E o seu último sermão, ele usou a expressão, finalmente livre. E horas depois estava sendo assassinado. E na sua sepultura encontram-se exatamente essas palavras, finalmente livre. Para nós nos tornarmos, meus amados filhos e filhas de Deus, no entanto, houve um custo. Houve um custo para Deus como Pai, houve um custo para Deus como um Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Para que isso pudesse acontecer, houve a cruz. Aconteceu a crucificação. Sabe, eu posso aprender todos os meandros da teologia, todos os sistemas doutrinários, eu posso saber cantar todos os hinos dos nossos hinários e ter todas as técnicas da pregação, mas se eu não aprendi sobre a cruz, se eu não sei o que eu preciso saber sobre a cruz, até posso chamar Jesus de mestre e de Senhor, mas eu não sei nada. Eu não sei nada sobre Jesus Cristo. Eu não sei nada sobre Deus e o seu amor. A lição da cruz é magnífica. Movido pela perfeição do seu santo amor, Deus em Cristo Jesus nos substituiu. Nos substituiu, nós pecadores, na cruz do Calvário, nos substituiu dando Jesus Cristo em nosso lugar, e esse é o ponto central do Evangelho, esse é o coração do Evangelho. Na cruz, a lição de Jesus foi profunda, por causa da sua morte nela, nós fomos resgatados. Quando Jesus na cruz se fez pecado por nós, a fim de que nele se cumprisse a justiça de Deus, os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados foram colocados sobre Jesus Cristo. Em Cristo que sem pecado foi feito pecado por nossa causa, e isso para que eu e você, através da nossa união com Ele, fôssemos libertos da condenação do pecado. Na Epístola a Diogneto, um dos mais antigos documentos cristãos fora da Bíblia, este documento deve ter sido produzido ali no início do segundo século. O escritor, empolgado sobre esse tema, escreveu: ó doce troca, ó operação inexplicável, ó benefícios que ultrapassam a todas as expectativas, que a impiedade de muitos pudesse ser escondida num só justo, e que a justiça de um justificasse a tantos e tantos transgressores. Na cruz, a lição maior do amor de Deus foi ensinada. Ele proveu a nossa reconciliação com a morte de Jesus Cristo na cruz. A nós, então, nos resta aprendermos a lição, arrependermos-nos dos nossos pecados por causa de Jesus
e crermos. E crermos que sem o sacrifício dele na cruz do Calvário não haveria perdão para nós. E crermos que com a sua ressurreição nós estamos seguros em relação a isso e sobre as consequências do perdão dos nossos pecados. Jesus disse aos seus discípulos que eles faziam a coisa certa quando o chamaram de mestre e Senhor. O apóstolo Paulo disse que há um só Senhor. Jesus é chamado no último livro da Bíblia de o Senhor dos Senhores. Então, chamar Jesus de mestre e Senhor é saber que ninguém mais além de Jesus Cristo, ninguém mais tem para nós o que nos ensinar a respeito da salvação eterna. Tem para nós o que nos ensinar sobre a paz com Deus. Ninguém mais, além de Jesus, tem nada mais para nos ensinar sobre isso. Jesus como Senhor absoluto, Salvador absoluto, e portanto o Mestre absoluto nosso, significa que Jesus, desta forma, sendo recebido em nossas vidas, isso significa saber que ninguém mais é o nosso Senhor em termos espirituais. Sabe, hoje nós estamos vivendo dias quando se prega mais do que nunca que todas as religiões levam a Deus. Há uma mistura com todos os credos em mesmos programas e em mesmos lugares. Sabe, eu não sou contra o ecumenismo. Não sou contra o ecumenismo quando ele significa conversarmos, refletirmos sobre a nossa fé, sobre as diferenças que existem na nossa maneira de crer. É preciso haver o respeito pelas pessoas que creem diferente umas das outras, e o diálogo é um meio importante para isso. O fim do chamado ódio teológico foi um acontecimento extraordinário desses últimos tempos. Queremos até que são possíveis ações conjuntas em favor da justiça, da misericórdia, dos direitos humanos, mas isso não significa, e com todo respeito nós dizemos isso não significa para nós cristãos que todas as religiões levam a Deus, porque não levam. Sabe, há inclusive denominações que se dizem cristãs, que também não levam pessoas a Deus, porque a cruz de Cristo, queridos, a cruz de Cristo, amados, a cruz de Cristo foi a caneta de Deus, foi a caneta que Deus usou para apagar todo e qualquer nome, de todo e qualquer líder, de todo e qualquer credo, de toda e qualquer religião que não creia, que não ensine e que não confesse Jesus Cristo. Jesus Cristo como Deus, que desceu até nós e por nós assumiu uma cruz pela qual eu e você fomos os culpados. A cruz do Calvário aconteceu por minha causa. A cruz do Calvário aconteceu por causa dos meus pecados. Eu crucifiquei Jesus Cristo. A cruz do Calvário aconteceu por sua causa, por sua causa. Você também crucificou Jesus. Mas Jesus Cristo veio para ser o Salvador absoluto, o Senhor absoluto, o Mestre acima de tudo e de todos. E quando, queridos, pela fé que o Espírito Santo de Deus pode trabalhar em nós podemos confessar isso, Jesus como Senhor absoluto, tornando-o como Salvador absoluto e Mestre absoluto de nossas vidas, nós vamos perceber que toda a diferença será feita na nossa maneira de viver. Não basta chamar Jesus de Senhor. Não basta chamar Jesus de mestre ou reconhecê-lo como Senhor e mestre, como seus discípulos intentaram fazer naquele momento, é preciso obedecê-lo. Foi esta grande lição que ele quis passar com o praticar o lava-pés dos discípulos, quando o contrário deveria ter acontecido, porque ele aproveitou-se da surpresa e até da recusa de Pedro, em não aceitar aquilo para dizer, bem, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor. E vocês fazem bem, porque eu sou isso mesmo.
Então, já que vocês me chamam de Senhor e Mestre, vocês têm que fazer o que eu quero que vocês façam. Sabe o que Jesus quer que você faça, querido? Minha querida, você sabe o que Jesus quer para a sua vida? Ele quer fazer parte da sua vida, não como mais um, mas como Senhor absoluto, como Salvador absoluto. Ele quer ser, realmente em termos espirituais, o mestre absoluto da sua vida, o incomparável mestre. Porque se não for assim, você apenas estará praticando mais uma religião, ou você estará apenas se dando à prática de uma religiosidade, mas isso não estará colocando você realmente diante de Deus, isso não estará respondendo aos seus anseios espirituais. Você não obterá a resposta a essas 3 grandes perguntas existenciais da humanidade: por que nasci, o que eu estou fazendo aqui e para onde vou, depois que eu deixar esta vida. Mas em Jesus Cristo você tem as respostas a essas 3 perguntas, e as respostas se chamam Jesus. É Ele que dá sentido à sua vida, e você vai entender então por que nasceu, e por que você está aqui, e para onde você vai, depois que você deixar esta vida passageira. Você tem certeza? Você tem certeza do seu relacionamento com Jesus desta forma? É isso mesmo? Ele é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua história? Ou Ele é tão somente alguém que você até cultua, canta e chama de Senhor e de Salvador, mas que realmente não está dominando o seu modo de ser? É preciso que você faça uma mudança nisso, e radical, e não importa, olha aí, não importa quanto tempo você é membro desta igreja, ou membro de uma outra igreja, ou membro de igreja nenhuma. É preciso que hoje você tenha um encontro pessoal, realmente pessoal com Jesus, desta forma, fazendo o Senhor e Salvador absoluto, obedecendo-o então como seu mestre, na certeza de que na obediência a Ele, você encontrará a sua felicidade, mesmo em meio às lutas, aos problemas, aos desafios maiores do que cada um de nós, mesmo em meio às lágrimas, porque elas serão enxugadas, e porque mesmo diante da morte, serão suas as palavras do oráculo de Deus: nem a vida e nem a morte me pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude. Amém.